Quero mandar um abraço muito especial. Essa semana eu me senti assim, duas coisas que eu fiquei feliz. A primeira é que aquele cantor Marcelo Aguiar, né, que canta Poder de Filho, Poder da Ressurreição e outros hinos maravilhosos, ele começou a me seguir no Instagram. Eu fiquei tão feliz, rapaz, porque eu amo as músicas dele. E a segunda, eu recebi uma mensagem da Jordânia, da Adeja Silva, né? A família lá na Jordânia, lá do outro lado, literalmente do outro lado da terra, né? Lá naquele canto lá dos desertos, do Egito, da Palestina, né? Aquela região ali. E ela acompanha pelo o site da 89 FM. Olha só aonde está chegando as ondas do rádio 89. A pessoa não sabe. Agora mesmo recebemos uma mensagem de Goiânia, de Goiás, né? Não sei se está em Goiânia, mas no estado de Goiás. E quer dizer, escuta pela internet, né? Pelo site, e as ondas da 89 abençoando vidas no outro lado do mundo também. Amém? E hoje, o tema que nós colocamos para trazer a reflexão nessa tarde é levantar a vida das ruínas. E por que que eu pensei nisso? Essa semana eu tive um susto muito grande, o Elias Levi teve que ir para o hospital, e infecção, graças a Deus. O pessoal aqui do Hospital de João Câmara, né, o Hospital Regional aqui de João Câmara, sempre muito generoso, a equipe sempre muito generosa, pronto, os médicos, a equipe de enfermagem, todo aquele pessoal, né? Sempre a gente chega ali, às vezes que a gente foi ali, foi muito bem atendido e resolveu, graças a Deus. Mas, infelizmente, hoje, pela manhã, no jardim onde meu filho estuda, uma criança que a família do estado do Ceará, mas estuda no mesmo jardim que o Elias Levi estuda. E esse é uma criança pequenininha, estava em Natal por um problema de saúde e, pela vontade permissiva de Deus, o recolheu em seu jardim de flores, né? Deus o recolheu. Então, quando há uma perda dessa aí comove, né? Aquela comoção, aí a diretora do jardim, eu não vou falar o nome do jardim, porque é um momento de dor, né? Mas é um jardim que eu gosto muito das tias lá e são muito amorosas, né? O Elias Levi aprendeu a andar literalmente lá, né? Eu mandava ele andar, ele não andava. A tia lá pegou, em um dia, mandou o menino andar, o menino andou, né? Então elas são muito amorosas, então eu imaginei o tamanho do impacto dessa notícia. E houve a perda. E isso pesou no meu coração, porque eu sei que perda não é fácil lidar com perda. Toda perda. Tudo que provoca é, desabamento, né? Ruínas, quando fala ruína, é como um prédio que foi colocado no chão. Então, a perda faz com que, quando a pessoa perde um ser querido, um ente querido, alguém que nós amamos, parte de nós vai também, né? Como se nós também tivéssemos morrido naquele momento, né? A gente não é mais a mesma pessoa porque os sonhos, os projetos, as experiências, aquilo que a gente projetou para a vida daquela pessoa, irremediavelmente não vai ter como voltar. E isso é uma coisa. São duas situações difíceis, né? Tudo que você tinha almejado, além da ausência, né? Então, vem a dor, vem o desalento. E eu sei que para essa família deve estar sendo muito difícil. A mamãe botou uma mensagem, eu não quis escutar o áudio, eu sou meio emotivo, né? Eu vi o que estava sendo escrito no grupo, tinha muitas mensagens. Eu vi de manhã tinha 50 e depois tinha. E eu não quis escutar o áudio, mas fica aqui minha palavra de sentimento, de, de pesar por tão grande perda, né? E pensei em escrever um sermão a respeito disso, né? Das dores, da perda de um filho, de um cônjuge, de um pai, a perda de um divórcio, o anúncio de um câncer.
as histórias que eu escutei de pessoas que têm traumas por abusos da infância, né? Abusos sexuais, a, a perda de pessoas que perderam um ente querido por suicídio, a perda pela traição, dores, né? Dores. E eu estava falando até com Cosmos, tem muitos tipos de dor. Tem dores que só quem passou aquela dor consegue entender o tamanho daquela dor. Quando a pessoa diz que não consegue engravidar, só ela e Deus sabe a dor que ela sente. E quando eu vi isso na minha família, né, quando uma mãe perde um bebê, e recentemente aconteceu na minha família, a perda de um bebê numa gestação, né, que não finaliza, ou que é nato e morto, é horrível. Tá conosco agora a Karina Paiva, né? Karina Paiva, ela teve bebê recentemente, uma criança linda. Parabéns ao casal. O marido dela também se chama Marconi, um homem trabalhador, digno, uma pessoa batalhadora, viu? Um guerreiro. É o pai do grande Davi, meu amigo Davi. E parabéns, Karina. Seu bebê é muito lindo. Eu vi a foto do bebê da Karina. A Karina mesmo, ela ganhou o bebê recente e eu fiquei muito preocupado. Foi quase 2 dias, se eu não me engano, o trabalho de parto. A gente fica muito, né? Graças a Deus deu tudo bem, deu tudo certo. Mas é isso. Então, continuando dentro do raciocínio que eu estou falando aqui. Então, quando acontece essas situações, que seja de tristeza, que seja de alegria, que seja de perda, eu quero dizer que, como pastor, eu entendo, viu? Eu entendo que tem gente que é cristã e diz, não, isso aí é falta de fé, tem mais é que se levantar, e Jesus, e acha que algumas pessoas da minha família, esse pessoal mesmo que está na Jordânia, lá no Oriente, né, lá perto daquela região do Dubai, que estão escutando o programa, e houve uma perda, e todo mundo chegava para dar a palavra, e eu esperei a hora certa, e quando falaram comigo, e eu fui com toda a calma, ela disse, Marconi, como você é diferente? Todo mundo vai logo dando justificativa, você esperou. Eu digo, tia, primeiro a gente tem que entender a dor do outro, né? Tem que ouvir, tem que sentir, perceber. E a dor tem que ser percebida mesmo, né? A Bíblia diz, tem tempo para chorar, né? Tem tempo para sentir. Jó, ele quando foi afligido, ele não fingiu que não tinha acontecido nada. É bola para frente, pro dedo alto, vamos para frente, Deus é grande. Não, ele foi sentir a dor dele, né? Então tem momentos de sentir. Tem umas famílias que me procuraram aqui em João Câmara e eu fui pessoalmente, né? Me convidaram para ir lá orar por situações de perda. Claro que cada caso é um caso e eu ministrei uma palavra e a base é isso, é respeitar o momento de chorar, mas que também tem que chegar alguém, e quem sabe não sou eu nessa tarde, a Karina está dizendo obrigada. Ela é muito linda o bebê dela. Casal bonito, né? E um bebê bonito. Precisa chegar alguém para dizer que há tempo de chorar e tempo de se levantar. Tá certo? Aprendemos isso na palavra de Deus. Davi, eu estava também falando para a Cláudia, eu digo, olha, 150 salmos são lamentações, mas a quase totalidade também diz que vou buscar em Deus o refúgio, vou buscar em Deus o levantar, vou buscar em Deus o conforto, porque, como dizia minha mãe, o irremediável está. Agora vamos ver que sentido eu vou dar a isso, entendeu? Eu vou ter que aprender a conviver com esse novo normal, com essa nova realidade. É fácil? Não, é difícil, dói muito. Mas seguir em frente dói menos do que seguir parado. Tá vendo, Cosmo? Seguir em frente com dor dói muito menos do que estar parado com dor. Porque à medida que vamos em frente com Cristo, seguindo, tocando a vida, levantando, indo em frente, né? Após se perceber, de sentir a dor. E o texto que a gente vai refletir nessa tarde, ele trata bem disso. Porque foi o que ontem à noite eu fiquei até de madrugada e hoje
eu não faço nenhum sermão em 15 minutos, em 20 minutos, me perdoe quem tem a habilidade para escrever um sermão dentro de um carro andando, já pensando no sermão, chega lá no púlpito e prega. Eu não, eu tenho que ficar à madrugada, no outro dia de manhã, minha família vê, a 2h pouca não tinha nem tomado banho, nem almoçado, nem nada. Pensando, escrevendo, vendo aquilo que Deus queria que eu trouxesse para meditar nessa tarde aqui na 89 FM, né, no programa Dias Melhores. E o texto que eu escolhi é um texto que está em Neemias, no capítulo 4, que diz que Neemias era um copeiro de um rei e haviam derrubado os muros de Israel. Passou 150 anos. Olha, tem choro que dura mais tempo. Cada coisa tem o seu choro próprio. E tem coisas que o choro é de menor tempo, mas há chegado o momento, tem que chegar o momento desse choro parar, né, desse choro cessará, da situação da dor passar e de seguirmos em frente. Então, ele teve a notícia que Israel estava toda no chão, que os muros de Israel estavam no chão, porque havia um rei chamado Nabucodonosor e ele, por questão de império, de guerra e essas coisas, ele botou abaixo toda a cidade de Israel, todo o muro, e muita gente olhou aquilo, mas não encarou a dor, entendeu? E nem encarou a decisão de reconstrução. Olhou e disse, não, mas é isso mesmo, deve ser a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a vida da gente é assim. Muro cai, muro levanta, muro cai, muro levanta. Dificuldade vem, vencer, dificuldade vem, vamos vencendo. E essa é as circunstâncias da vida. Então, quando essa notícia chegou a ele disse que ele chorou muito. Mais uma vez falando, tem hora de chorar. E ficou triste. Mas, mais que tudo, ele colocou em seu coração o desejo de reconstruir. Isso, mais do que nenhum outro texto, é aplicável às nossas vidas. Todo dia é dia de reconstruir. Todo dia é dia de tomar decisão, de levantar com propósito. E quando a gente determina algumas coisas, não é isso, essa modismo da teologia hoje, que você determina um negócio a Deus. Ninguém determina. A gente suplica a Deus. Clama-se a Deus, invoca o nome do Senhor e ele atende pela sua misericórdia, pela sua benevolência, pela sua bondade, né? E ele fica triste e Deus vê o propósito dele. Eu quero reconstruir os muros, simbolizando aqui, pode ser aplicável, né, na nossa vida, nossa família, nosso casamento, nosso emprego, nossa empresa, nossos estudos. Recomeçar, querido, temos fôlego, entendeu? O meu desespero com Elias Levi é porque, se vier uma fatalidade, aí a gente vai ter que reaprender aquilo. Mas, graças a Deus, o Papai do Céu livrou Elias Levi. Glória a Deus, história boa, história para frente. Vamos recomeçar, reconstruir e agradecendo a Deus acima de tudo, né? E esse homem, ele ficou triste, desanimado, e o rei... Um rei chamado Ciro disse, o povo pode voltar lá para Israel. Todo aquele povo voltou, mas ninguém se sentia com desejo de reconstrução. Às vezes a gente acha que reconstruir é uma tarefa grande demais para a gente, e não é. Com Deus, posso todas as coisas com aquele que me fortalece. Todas as coisas não é qualquer coisa, não é meia diária, não é... Eu posso todas as coisas quando Deus me fortalece. Então, a tua vida, não, porque houve um desses casos que eu citei anteriormente, né? Uma perda, uma destruição, uma vida em escombro. A vida em escombro, tem cantos aqui em João Câmara, quando eu era criança, eu brincava. Outro tempo que eu passei aqui em João Câmara, era só um monturo, porque botaram no chão. Hoje é outro prédio. São transformações, coisas que caíram e foram levantadas. Tem cantos que eu ando aqui em João Câmara, que eu brincava, e que quase eu não reconheço, porque mudou tanto. Derrubaram aquilo que havia, que a gente achava bonito e gostava. Tem outras coisas agora mais importantes, mais apropriadas para esse tempo, né? Eu não sei. Então, e Neemias foi. E o que me chamou a atenção nesse texto é que quando ele chegou perto lá da muralha da cidade, os entulhos o impedia dele cavalgar.
Nem ele e nem a tropa que vinha levando o material para reconstruir algumas coisas que o rei havia dado, podia andar por causa dos entulhos. O que é um entulho? Algumas marcas que ficam na nossa vida, algumas sequelas, alguns pesos que ficam no nosso coração, na nossa. Essa semana uma pessoa me perguntou, disse, pastor, é lógico que aqui não tem nem como você adivinhar que é uma pessoa que a mãe disse tal coisa, tal coisa. Meu filho, quantos anos faz isso? Aí, olha, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma mãe, a boca da mãe, ela só serve para abençoar. Por isso que é importante, quando o filho virou as costas, a mãe levanta a mão, que Deus abençoe. Lá em casa ninguém sai sem pedir a benção. Ninguém dorme sem pedir a benção. Filho meu pode ter 350 anos, tem que pedir a benção na frente de todo mundo. E se for no dia que eu estou da pá virada, ainda tem que baixar a testa para me dar um cheiro. Pode estar com vergonha. Isso desde o tempo de colégio, adolescente, podia ser o que for. Tem que pedir a bênção. Pai e mãe tem que abençoar. Agora, a maldição, querido, é aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Eu não acredito que uma mãe, ou seja lá quem for, que lance qualquer tipo de palavra em alguém que está lavado pelo sangue de Jesus, coberto pelo escudo de Jesus, venha a ser atingido por essa palavra. Não pode, não tem como essa palavra fazer diferença na vida da pessoa. Faz diferença onde? Se você guardar no coração esse tipo de entulho. São coisas que você. Não, ela falou, não sei o que foi que passou na cabeça dessa pessoa dizer aquilo naquele momento. Perdoe. Vida que segue, seguir para frente, né? E essas pessoas não acendiam a lâmpada dentro de si para acreditar. Vamos reconstruir. Vamos tirar essa sujeira dele. Disse que a primeira coisa, disse que de noite ele foi fazer uma vistoria. Ele andou pela cidade todinha e foi orando e olhando o que tinha tirado da sua vida. Querido, tem a hora de chorar, ele chorou. Tem a hora de ir aos prantos, ele foi aos prantos. Tem a hora de analisar, bom, né, agora o que é que eu posso fazer da minha vida? É uma realidade, tá aí, os escombros tá aí. Vamos começar tirando os entulhos, né? Isaías 43:18 diz: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eis que eu faço algo novo em tua vida. Deus, ele não é estranho, ele não é alheio. Não pense que aconteceu alguma coisa. Não. Olha, a maioria dos salmos, o pessoal se queixa e nos salmos ninguém usa meia palavra. Nem na Bíblia. Olha, Jó já disse: Maldito seja o dia que eu nasci. Ele estava muito zangado com Deus. Então, na Bíblia, ninguém usa meias palavras, eles falam aquilo que eles sentem. Então, tem pessoas que diziam coisas horríveis, assim, angustiados, mas depois que a dor passava, vinha o refrigério do Espírito Santo, elas se permitiam ser curadas por Deus. O grande problema tá é se eu quiser ficar só com esses entulhos dentro de mim e não permitir que a mão de Deus me ajude a tirar essas coisas, esses pesos da nossa vida. Eu tenho traumas na minha vida que eu nunca disse a ninguém. Eu passei coisas na minha vida que eu nunca disse a ninguém. Entendeu? Eu escuto alguns desaforos hoje em dia que eu fico olhando assim, mas Deus sabe as coisas que eu tive que passar. Muitas coisas que eu tive que passar. Entendeu? Às vezes eu escrevo um livro e jogo lá só para ver. E passa batido porque ninguém quer saber de angústia nem dilema de ninguém, mas eu sei as coisas que passei. E quer saber de uma coisa? Me levantei, segui em frente, estou aqui. E não estou aqui fingindo, não, viu? Porque o que se vê muito hoje em dia é gente com a vida completamente descompensada, fazendo questão de postar numa mídia social para dizer que tem controle. Ele criou uma vida que ele tem controle, a vida da mídia. Agora, a vida que nós devemos ter controle é a nossa vida real. Eu vou tomar decisão a respeito da minha vida, do que tem dentro de mim e do que é que eu projeto para a minha vida e das pessoas que Deus colocou do meu lado. Que seja filho, que seja marido, que seja pai, que seja mãe. Eu sou a diferença, eu sou a lâmpada acesa que Deus colocou. Entendeu? E eu sou a palavra, eu sou o representante da palavra de Deus para dizer isso para aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde, né? Então, aqueles entulhos era um muro, era o templo que havia sido colocado por terra, né? Tinha sido derrubado. Às vezes a gente precisa ver o que quando vai reconstruir nossa vida, precisa ver o fundamento
quando eu fui construir um prédio muito grande, eu construí um prédio para um tempo, para 500 pessoas, mais ou menos. E antes de construir, eu chamei uma pessoa muito experiente, chamei um engenheiro, logicamente, mas depois chamei um pedreiro muito experiente. Ele disse, pastor, vamos dar uma cavada bem boa aqui. E cavou 2,5 metros para baixo. Eu digo, por quê? Ele disse, não, porque eu conheço esse terreno. Esse terreno antigamente era um lixão. Pastor, vai precisar fazer umas colunas, uns pés de coluna aqui, umas sapatas que tem embaixo, com ferro de 1 polegada e concreto, etc. E a gente fez isso. Por quê? A Bíblia diz que Jesus é a pedra fundamental, é a pedra angular, é a pedra de esquina. Então, se a gente vai reconstruir, recomeçar, restaurar a nossa vida, a pedra que vai fazer base para isso tem nome, e o nome dessa pedra é Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo disse isso. Amém? Está em Efésios capítulo 2, Cristo. Ele é a rocha. Amém? Vamos fazer então, o rei Ciro tinha dito que volte para sua casa. Ninguém tinha dado importância de reconstruir. E outra coisa, não havia casa. Entendeu? Aguarde só um momento. As mensagens estão chegando. Tá tudo bem? O pastor quer falar com o senhor na interna. Aí o senhor, a gente bota uma música e só fala com ele. Ah, tá. Tá bem. O rei disse, voltem para suas casas. Não tem casa. Enquanto o vedor, não tem casa. Tá certo? Não tem rua, não tem templo. Só 2 minutinhos eu já volto para ele aí, depois eu continuo o sermão, porque é um pouquinho grande hoje. Mas é isso, não tinha templo, não tinha casa, não tinha rua. O rei só disse, volte para suas casas. Volte para o monturo. E a pessoa começa a conviver meio aquele... Muitas famílias... Olha, se você for ler no livro de Neemias... Estava toda a genealogia de fulano com a casa dele, fulano, era gente que não acabava mais nunca. E então ali não está todo mundo. Então eram muitas pessoas, caminhando sobre entulhos e ninguém com disposição de... Bom, aconteceu isso, é uma realidade. Já choramos. 150 anos é muito tempo para chorar. Chorou o tempo que era necessário. Chegou a hora de quê? Bom, segundo o homem que está falando ali, chegou a hora de reconstruir. Como é que vamos fazer isso? Eu não sei. Ele chegou dizendo que vai reconstruir e disse que foi Deus. Certamente Deus vai provisionar, Deus vai dar condição, Deus vai dar força, Deus vai dar sabedoria. E quando esse homem abriu a boca, ele disse, vamos reconstruir em 52 dias. Se você olhar o muro de Jerusalém lá e ver um muro daquele tamanho e dizer que a pessoa construiu em 52 dias, só Deus. Outra coisa, havia oposição. Um dos homens chegou, porque às vezes a gente acha que não pode reconstruir por aquilo que a gente enxerga. Quando o homem, os pregadores chamam de Sabalaque, não sei o quê, ele chega e diz assim, você com essa sua construção aí, uma raposa vai chegar aqui e vai bater com o rabo. Por que ele está dizendo uma raposa vai bater com o rabo? Eu sou do sertão e eu sei que a raposa, o rabo é felpudinho. Ele está dizendo, a pedra não vai ter consistência, porque as pedras tinham sido derrubadas e queimadas. Então ela estava como pedra de cal. Entendeu, Cosmo? Quando você aperta uma pedra de cal, ela não desmancha? Mas desmancha se não tiver na mão de Deus. Amém? Quando está na mão de Deus, não desmancha. E a prova está lá no Muro da Lamentação. Eu vou dar um breakzinho aqui. Esse aqui foi a primeira parte, uma introduçãozinha, porque tem um pastor na linha. Amém? Eu ainda não cheguei a ver quem é, mas ele quer dar uma palavra. E logo em seguida a gente já vai com a segunda parte, viu? Vá acompanhando, hoje o programa está muito bom para a glória de Deus. Muito boa tarde, a paz do Senhor. Alô? A paz do Senhor. Oh, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Acredito. Acredito sim. Amém.
verdade. É verdade. Abraão, né? Glória a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Confirmação. É confirmação de Deus. Confirmação de Deus. Amém. Amém. É verdade. Misericórdia. É verdade, meu irmão. É verdade. Amém. 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 O que é que Deus ainda quer fazer, né, irmão? É verdade. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus é Senhor. Deus sabe porque eu tenho. O trabalho começou por amor a Cristo, né? Eu mesmo quem pago aluguel, pago luz, pago tudo, tenho um rebanho pequeno e tem um programa aqui na rádio, mas por amor a Cristo, entendeu? Então é um trabalho pequeno, começamos com toda a dificuldade que o senhor imagina, mas eu entendo também que é resposta de Deus para aquilo que a gente está precisando, entendeu? É. Amém, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Amém. Amém, meu irmão. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É de Deus, meu irmão. O senhor tem meu WhatsApp? Foi difícil, né? Oh, Jesus. Sei, sei. Eu tenho amigos da CCB em Natal. Aqui em João Câmara eu não conheci ainda não, mas lá em Natal eu tenho amigos, inclusive no Planaltis. Mas um dia eles saberão, desde que você chegar, que um dia eles saberão que a Bíblia diz que saiba o que deixe de saber, haverão de saber que passou um profeta na terra, né? Então, se Deus está enviando o Senhor, ele é responsável. O senhor teria como anotar o número do meu telefone? Tem, tem. Está na direção de Deus. É, é, é.
É. Amém. Amém. Em nome de Jesus. É verdade, meu irmão. Pois anote o meu número aí, que eu tenho ainda que continuar o sermão. No- 9180 7. Pronto. Tá bom então, meu querido. Foi um grande prazer. Um abraço, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Converse na hora que o senhor quiser. Aí, para terminar o programa aqui, estamos disponíveis. Amém, meu querido. De 6 até 8 eu estou na igreja. Depois, ou antes ou depois. Pode, pode, pode. Um abraço, meu querido. Volto. Que Deus abençoe. Glórias a Deus, né? Aleluia. É uma ligação e a pessoa queria falar comigo e senti de Deus que era importante e de fato é. Que Deus abençoe a pessoa do Abraão, em nome de Jesus. Queridos, o povo de Israel voltou, né? E era essa situação, a situação que eles encontraram desalento. A palavra de Deus, ela é força, é restauração, ela é vida. As circunstâncias estão estabelecidas. E da mesma forma que a gente passa um alvejante para clarear uma coisa, da mesma forma que a gente passa algo para limpar algo, uma mancha, entendeu? Seja numa louça, seja num piso, seja onde for, tem uma mancha, algo que está destoando, algo que sujou aquele lugar e que não é para estar naquele lugar. E o que é que precisa? Ser removido. E a gente tem que lançar a mão do que tem capacidade de remover. Entendeu? Eu vi uma pregadora do Ceará uma vez falando, e olhe que todo pregador tem de ter temor ao falar do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode brincar com as coisas do Espírito Santo de Deus. É um pecado irreparável. Mas ela disse: o Espírito Santo de Deus é como um alvejante. Ele entra e tira essas máculas na nossa vida. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. O Espírito Santo de Deus, ele derrama um bálsamo e lava, entendeu? Os entulhos da nossa vida. E o Neemias, ele creu na promessa de Deus. A diferença, muita gente acha que é tolice, mas a diferença entre quem prospera, e você pode olhar isso com o olhar de um coach, né, desses televisivos, desse pessoal que dá palestra, são pessoas propositadas, nós chamamos isso de fé. Eles creem na autocapacitação, na capacidade do homem de, em si mesmo, resolver as situações. Nós temos mais ainda. Deus, além de nos dar sabedoria, ele é escudo, ele é fortaleza, ele é auxílio, ele é socorro bem presente. Amém? Deus, ele é socorro bem presente. Então, é mais do que uma palavra de um coach. Um coach, eu faço curso nessa área de psicanálise, né? Eu estou fazendo um mestrado. Até o jeito de você sentar me fala alguma coisa a seu respeito. Se você senta virado para o meu lado, a forma que você fala, eu falo muito e levanto os olhos, não é outra coisa, porque eu sou muito tímido. Aí é uma forma de escapar, de esconder a minha. Cada um tem as suas defesas, mas os nossos gestos falam. E o coach usa isso. Deus não precisa disso. Deus, ele diz, é assim porque é assim e assim se fará. A terra, tudo que conhecemos e vemos, se fez pela vontade dele. Amém? E a vontade dele é que nossa vida seja reconstruída, restaurada. Eu usando esse princípio aqui do muro, né, dos muros de... Então, 120 anos se passaram. É exaustiva a reconstrução. Eu acho que a dor, a perda, o que vem de solavanco, às vezes vem de forma gradual, né? Alguém que está acompanhando alguém que foi acometido pela enfermidade, ou então tem perdas que são graduais.
Tem perdas que são catástrofe, tem perdas que são, entendeu? Tem perdas como essa que eu falei de uma mãe que aborta. Eu não sei se você sabe, querido ouvinte, essa minha filha, ela teve que. Tem grupos de apoio. Não é uma coisa simples. A pessoa só sabe a dor de perder um bebê, uma mãe que aborta, aquela mãe que perdeu. Entendeu? Eu escutei pessoas que chegam à grosseria de dizer: ah, isso aí Deus vai. Não, Deus vai dar outro. Vai, claro.